Algumas das maiores cidades do mundo só existem porque outras foram apagadas. Não abandonadas, não esquecidas com o tempo. Apagadas de forma deliberada, planejada e irreversível. Para abrir espaço, para impor poder, para redesenhar o território. Um dos casos mais extremos aconteceu no coração do México. Quando os espanhóis chegaram ao vale, eles não encontraram uma vila primitiva, mas uma cidade monumental construída no meio de um lago. Tenochtitlan. Uma capital maior que qualquer cidade europeia daquele período, conectada por calçadas sobre a água, canais navegáveis, mercados gigantescos e templos que dominavam a paisagem. Essa cidade não entrou em declínio. Ela foi desmontada, drenada e soterrada para que outra pudesse nascer exatamente no mesmo lugar. A cidade do México só existe porque Tenochtitlan deixou de existir. Tenochtitlan não foi abandonada pelo tempo, não virou ruína no meio da selva. Ela foi desmontada, drenada, soterrada e substituída. O lago foi secado, os canais foram preenchidos, as pedras dos templos foram reaproveitadas para erguer igrejas, palácios e ruas coloniais. O que era água virou solo, o que era cidade virou fundação invisível. Milhares de pessoas caminham hoje sobre um espaço que já foi um império inteiro, sem perceber. A capital moderna do México só existe porque uma cidade foi apagada para que outra pudesse nascer no mesmo lugar. Mas Tenochtitlan não é um caso isolado. Ela é apenas o exemplo mais brutal de um padrão que se repete ao longo da história. Grandes cidades não surgem apenas do crescimento natural. Muitas vezes elas surgem da destruição deliberada de outras. Cidades inteiras foram sacrificadas para abrir espaço, controlar rios, gerar energia, garantir rotas comerciais ou afirmar poder. Algumas desapareceram sob concreto, outras sob a água, outras sob camadas de séculos de reconstrução. E quase sempre, a nova cidade faz questão de esquecer a anterior. Milhares de quilômetros dali, no coração da China, algo semelhante aconteceu em escala ainda maior. Durante séculos, o rio Yangtze moldou cidades, vilas, templos e paisagens inteiras. Ao longo de seu curso, comunidades inteiras se desenvolveram em equilíbrio com o relevo, com a água e com o ritmo natural do rio. Uma dessas regiões era conhecida como a Área das Três Gargantas, um dos cenários mais impressionantes do planeta, com paredões gigantescos, cidades históricas e uma ocupação humana contínua de mais de 2000 anos. Tudo isso mudou quando o Estado chinês decidiu que o rio precisava ser dominado. A construção da barragem das Três Gargantas não foi apenas um projeto de engenharia, foi uma decisão de apagar o passado em nome do futuro. Para controlar enchentes, gerar energia e garantir crescimento industrial, o rio foi represado. O nível da água subiu dezenas de metros. Cidades inteiras desapareceram sob o reservatório. Ruas, casas, templos, cemitérios, mercados. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas. O mapa foi refeito. Onde havia vales e centros urbanos, hoje existe um lago artificial gigantesco. As antigas cidades continuam lá, intactas em muitos pontos, mas submersas, congeladas no tempo, invisíveis. A China moderna foi construída literalmente sob cidades afogadas. E se essas histórias parecem distantes, antigas ou ligadas apenas a grandes impérios, existe um terceiro caso que mostra que esse padrão acompanha a humanidade desde sempre. Cartago. Uma das cidades mais ricas, poderosas e estratégicas do mundo antigo. Localizada no norte da África, Cartago dominava o comércio do Mediterrâneo Ocidental. Sua frota era lendária, suas muralhas eram consideradas inexpugnáveis, sua economia rivalizava com a própria Roma. Por mais de um século, as duas cidades disputaram o controle do mundo conhecido, até que Roma decidiu que Cartago não poderia mais existir. O que aconteceu depois não foi conquista, foi extermínio urbano. Após vencer a Terceira Guerra Púnica, Roma destruiu Cartago sistematicamente.
Prédios foram derrubados, portos foram inutilizados, o território foi amaldiçoado simbolicamente para impedir qualquer reconstrução. A cidade foi apagada do mapa. Por décadas, aquele espaço ficou vazio, como um aviso. Mais tarde, uma nova Cartago romana surgiria ali, mas a cidade original, a potência fenícia, nunca mais voltou. Roma não queria apenas vencer, queria apagar a rival da história. Tenochtitlan, Três Gargantas, Cartago. 3 continentes diferentes, 3 épocas diferentes, o mesmo padrão. Quando uma cidade se torna um obstáculo ao poder, ao crescimento ou ao controle, ela deixa de ser preservada e passa a ser substituída. Não importa quão grandiosa ela seja, não importa quanta história exista ali. O solo pode ser drenado, inundado ou arrasado. A memória, essa sim, é o verdadeiro alvo. O mais impressionante é que essas cidades não desaparecem por completo. Elas continuam influenciando o presente. A cidade do México afunda lentamente porque foi construída sobre um lago drenado. As enchentes e instabilidades não são acidentes, são heranças de Tenochtitlan. O reservatório das Três Gargantas alterou o clima regional, o ecossistema e até a rotação da Terra em escala microscópica. Cartago, mesmo destruída, moldou Roma, que adotou técnicas, rotas e estratégias aprendidas com o inimigo que tentou apagar. Cidades não somem, elas viram camadas, elas viram fundação, elas viram problema invisível, solução temporária, custo futuro. Quando uma cidade é apagada, o que se perde não é apenas pedra e terra, mas uma forma específica de viver, de ocupar o espaço, de se relacionar com a natureza. O novo sempre nasce sobre o antigo, mas raramente reconhece isso. Hoje, ao atravessar uma grande metrópole, quase ninguém pensa no que existia ali antes. Lagos viraram avenidas, rios viraram túneis, cidades viraram represas, impérios viraram bairros. A sensação é de permanência, de solidez, de algo que sempre esteve ali. Mas a história mostra o contrário. As cidades que parecem eternas são muitas vezes as que mais esconderam o que precisaram destruir para existir. Talvez o mais desconfortável dessa história seja perceber que esse processo não ficou no passado, ele continua acontecendo. Sempre que uma obra promete progresso absoluto, sempre que um território precisa ser corrigido, alguém em algum lugar está sendo apagado. Uma paisagem some, uma cidade desaparece, e décadas depois quase ninguém se lembra. Entender Tenochtitlan, as Três Gargantas e Cartago não é olhar para tragédias isoladas, é entender o mecanismo por trás das cidades modernas. É perceber que o chão que parece estável carrega histórias soterradas, afogadas ou destruídas deliberadamente. E que talvez, ao conhecer essas camadas invisíveis, a gente comece a enxergar as cidades não como algo definitivo, mas como o que elas realmente são. Decisões acumuladas, escolhas irreversíveis e memórias que insistem em permanecer, mesmo quando tudo ao redor tenta esquecê-las. Se você atravessa uma cidade todos os dias e sente que existe algo ali que ninguém comenta, talvez não seja impressão, talvez seja apenas mais uma história que foi apagada para que outra pudesse existir.